O temor a Deus. Esse tem sido nosso tema, nós vamos ainda dar continuidade. E terminando, nós voltaremos, como tenho dito, ao estudo dos profetas menores. Temos como ponto de partida nesta temática Provérbios 1 e 7. Provérbios, capítulo 1 e o versículo 7, que diz-nos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Há um contraste, como é padrão no livro de Provérbios, né? Sempre acontece do início ao fim, né? Versículos, às vezes o contraste acontece num versículo, às vezes em dois versículos, mas geralmente acontece assim. Então, quem é o que é sábio? Quem é que tem o princípio do conhecimento? Quem teme a Deus. Quem é o louco? Aquele que despreza a instrução. Então, nós temos considerado a predominância do temor a Deus na vida dos seus servos. Nós passamos alguns estudos, né, algumas semanas, alguns cultos, tentando compreender o significado de temer a Deus. O temor a Deus, ele é ordenado nas Sagradas Escrituras. Ele é recomendado também como sendo a vontade de Deus. Só que o temor que é recomendado é o temor da veneração, da adoração. É o temor, a gente pode dizer, do assombro. Nós reconhecemos quão grandioso ele é. E essa perspectiva, ela apresenta o outro lado, né? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm um relacionamento, os condenados ao inferno. Eles não têm temor a Deus, eles desprezam o temor a Deus, não se importam em temer a Deus. Nós passamos também alguns estudos buscando compreender primeiro os ingredientes, né, do temor a Deus. E esses ingredientes são basicamente três, né? A visão correta do caráter de Deus. Se você não entende Deus, você não vai temê-lo como deveria. Uma sensação constante da presença de Deus na sua vida e essa consciência inabalável de que você deve trabalhar para Ele. Se falta algum desses ingredientes, falta sabedoria, né? Eu conheço, tenho conhecimento teológico do caráter de Deus, eu sei quem Ele é, mas eu não me importo de agir fora do padrão do meu conhecimento, e também não tenho essa consciência inabalável do meu dever. Eu não me importo de não fazer. Isso é interessante. Não teme a Deus a pessoa que não se importa em não fazer a vontade de Deus. E essa bênção, irmãos, ela é distintiva. Aqueles que entraram na aliança da redenção, né? A gente diz a nova aliança, Deus tem o poder, né, de derramar essas bênçãos. Teve no Velho Testamento naqueles que aguardavam o cumprimento, tanto quanto nós que vivemos já pelo sangue de Cristo derramado e sabemos que já aconteceu, é, é realidade na vida daqueles que foram convertidos. Um autor puritano, ele escreveu uma frase que achei interessante. Ele disse: o coração teme um Deus que condena. Teme um Deus. Então, as pessoas que têm esse conhecimento, né, da condenação de Deus, eles vão temer de modo a se afastar de Deus. Vão rejeitá-lo. Mas o coração se aproxima e se apega a um Deus que perdoa. E essa é a realidade. Aqueles que conhecem o perdão de Deus se apegam a ele de tal maneira como Jacó. Como Jacó que se apegou a Deus e disse: não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Então, a nossa bênção final é a redenção dos nossos corpos. Estamos apegados a Deus. Salmos 130, nós vimos, né, no versículo 4, Salmos 130 e o versículo 4, nós vimos
essa realidade. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. E essa relação entre o temor a Deus e a minha conduta, o meu modo de viver, é o que nós vamos tratar a partir de hoje. Isso influencia a minha vida? Esse conhecimento tem influenciado a minha vida? Nós vamos trazer alguns exemplos práticos. Vamos fazer um passeio pelas Sagradas Escrituras, bem simplificado, bem resumido, para vermos alguns exemplos. E a grande pergunta, né, que todo ser humano se faz quando aprende algo. Você aprende um axioma matemático, você aprende uma informação de geografia, você aprende, né, uma regra de português, ou uma frase em inglês, por exemplo, uma regra química, uma lei física. O que geralmente os alunos vão retrucar. E daí? O que eu vou fazer com isso? Não vou usar para nada? E daí? E essa é a postura, irmãos, de muitos crentes que entendem o temor a Deus e ficam dando de ombros. E daí? O que eu vou fazer com isso? Como que isso influencia a nossa vida? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos orar, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos visto, tem nos olhado, tem nos observado. O Senhor conhece todas as coisas e tem cuidado de nós. E esse olhar, ó Deus, de perdão, esse olhar que se baseia nos méritos de Cristo, não no nosso, é um olhar de amor, de misericórdia, de paciência. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a compreendermos os efeitos práticos de te temermos, para que assim nós possamos estar alegres te servindo em tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver basicamente duas coisas, tá, irmãos? Primeiro, o temor a Deus é como se fosse um solo, como se fosse a terra que produz uma vida piedosa. O temor a Deus é o solo, e é nesse solo que cresce uma vida piedosa. A vida piedosa, irmãos, não é aquela vida do ermitão, né, que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém, mas é uma vida que interage com os outros ao seu redor, mas que mantém essa certeza do temor de que há um Deus verdadeiro. E a segunda coisa que nós vamos ver, né, o segundo ponto, é que a ausência desse temor a Deus vai simplesmente apresentar um solo impuro. Quem não teme a Deus tem uma vida podre, ímpia, de desobediência, de, de uma vida que só traz, irmãos, tristeza para aqueles que estão ao seu redor. E isso é verdade em relação à sociedade. Uma sociedade que teme a Deus é um solo frutífero. Uma sociedade que não teme a Deus é uma sociedade apodrecida pelo pecado. Vamos então verificarmos qual é o efeito prático do temor a Deus, esse solo sagrado, por alguns exemplos. Vamos a Gênesis, serão exemplos resumidos, tá, irmãos? Não estenderia muito e nós pretendemos seguir para o final dessa série de estudos. Gênesis capítulo 20, eu vou resumir aqui o que acontece do versículo 1 até o 10. 1 até o 10. É quando Abraão, ele conta uma meia-verdade. Na verdade, Sara era meia-irmã dele. E quando ele chega lá com Abimeleque, né, em Gerar, né, rei de Gerar, ele diz, né, é minha irmã. E aí o rei a toma, mas o Senhor intervém, não deixa que o rei
a possua como esposa, a torne sua esposa. E Abraão errou, é um erro dele. Abraão errou. Abraão cometeu um erro. Ele fez um julgamento correto, mas com base uma falta de informação, melhor dizendo, ele agiu assim ali. O versículo 11 nos diz, quando o rei Abimeleque pergunta, por que você fez isso? Por que você agiu assim? Disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Então ele não erra no que ele deduz, onde essa dedução está correta. Onde não há temor a Deus, não há uma visão correta de Deus, não há um comportamento adequado. O erro de Abraão foi presumir que ele tinha todas as informações e ele não sabia que Deus tinha que ser revelado a Abimeleque. Então, nós precisamos tomar esse exemplo, essa causa prática aqui do comportamento dele. Irmãos, uma cidade, uma família, uma sociedade, um país que não tem temor a Deus, que não tem uma visão correta de Deus, não há temor, comportamento inadequado. As consequências vêm. Em Gênesis capítulo 42, nós vemos também um outro personagem, José, versículos 18 e 19. Aqui nós vemos a cena em que ele está testando os irmãos para saber se eles mudaram, né? Orando, chorando. E ao terceiro dia, no versículo 18, ele diz assim: fazer isso, né? E vivereis, porque eu temo a Deus. Então ele dá a base para que eles se comportem de maneira adequada. Por isso que o versículo 9 diz: se sois homens de retidão, vocês querem demonstrar que vocês agem certo, entendam que eu temo a Deus. É isso que deve ser a base do comportamento de vocês, o temor a Deus. Em Levítico 19, vamos lá, irmãos. Levítico 19 é um outro exemplo. Eu gosto muito, inclusive, antes de ser convidado a me retirar de um curso, né, de humanas que eu estava fazendo, eu apresentei esse versículo em sala de aula, falando sobre um trabalho de inclusão, né, as pessoas falando sobre a inclusão. Eu falei, né, apresentando o trabalho, disse essa ideia ela já existe há muito tempo na Bíblia. O respeito, não uma inclusão ideológica, mas o respeito às pessoas com deficiência, Deus já tinha apresentado há muito tempo. E até uma professora ficou espantada, porque ela não sabia, na verdade, não conhece a Bíblia, né? Versículo 14 diz assim: não amaldiçoarás ao surdo. Aqui, irmãos, é proferir nomes feios, tá? É xingar. Não amaldiçoar ao surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas, aqui está a base do comportamento: temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E o que eles estão dizendo aqui? O que está sendo dito aqui, né? A nossa conduta não deve ser baseada na capacidade das pessoas retaliarem os nossos erros. Pessoas que têm muita vontade de jogar uma pedra num carro da polícia. Não faz isso porque fica com medo das retaliações. Nossa repulsa por certos comportamentos não deve ser os princípios que regem as nossas vidas. Não são as circunstâncias, mas como Deus vai ver essa conduta. Porque se você chamar um nome feio, amaldiçoar um surdo, ele não vai ouvir. Quem vai se importar? Ele não ouve mesmo.
Se você botar os pés para fazer um cego tropeçar, ele não vai saber que foi você. Então a Bíblia está dizendo: não baseie o seu comportamento na capacidade de retaliação daqueles que você ofende. Você tem que entender que você ofende a Deus. E é isso que deve caracterizar a nossa vida. Quer um exemplo? Às vezes nós somos tentados a falar mal de pessoas que não estão presentes. Mas não é só fofoca. Você pode não concordar com algo, mas você não tem a capacidade de chegar com a pessoa e dizer para ela que você não concorda. E muitas vezes a nossa arrogância nos leva a pecar, irmãos. Nos leva a pecar. Tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus está vendo. Deus está observando. Então a conduta correta, isso é muito interessante, né? Eu vi uma pessoa e aprendi, vi muitas vezes crentes falando disso, pastores conversando com isso, e eu, como pastor, já cheguei, né, a falar com pessoas assim: eu queria falar daquela pessoa assim, espera só um pouquinho, vamos chamá-la? Não, pastor, eu quero falar para o senhor, não, mas se é para ajudar o irmão ou a irmã, vamos convidá-lo para sentar aqui conosco e conversar, porque se é algo sério, nós precisamos tratar. Não, mas então, que comportamento é esse, irmão? Eu já vi uma pessoa dizer: se você tem algo a dizer sobre um outro, primeiro converse com essa pessoa. Primeiro apresente suas prerrogativas a ela. E um cristão, irmãos, ele sabe que Deus está observando. Ele anda no temor a Deus. Quer um exemplo? Colar em prova. Ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver. Chamar nome feio, fazer coisas feias. Quando eu era menino, tinha aquelas crianças, né? Coleguinhas de aula. Irmãos, chamavam os palavrões mais absurdos. Quando a mãe estava presente, se tornava um anjinho. Um anjinho da mamãe. Não é assim? Mamãe está vendo, papai está vendo. Irmãos, Deus está vendo a gente. Não é porque nós tememos a retaliação humana que agimos da maneira adequada. Nós sabemos que Deus vê todas as coisas. Você imagina, né? Se nossos papais e mamães soubessem de tudo, como seria terrível, né? Como seria terrível conhecer. Imagina como seria terrível conhecer os pensamentos, as ações escondidas, saber de todos os segredos. Os adultos, Receita Federal, né, irmãos? Eu já vi crentes tentando burlar, burlando ou tentando burlar o imposto de renda. Mas tem gente que teme, né? Eu vou declarar o imposto de renda, não vou fraudar, porque eu tenho medo de cair aí na malha fina. Não. Você declara de maneira correta, você paga seus impostos, paga suas contas, porque você teme a Deus. Quer um outro exemplo, irmãos? Marido com esposa ciumenta, já viram? Eu já vi colegas assim. A esposa é uma fera de ciúmes. E quando ele está do lado da esposa, ele parece. Já viram aqueles. Como se diz, né? Aquelas viseiras, né? Tem um nome para aquilo ali, né? É uma viseira. Anti-olhos, né? Ou antolhos que chamam. Anti-olhos, assim. Então tem marido que tá do lado da esposa, é aquele negócio assim, irmãos, ó. E a gente olha, já vi muitos assim de trabalho, você olha assim, será que é ele mesmo? Né? Aí você vai lá conversar, ele, mas a esposa não tá perto, irmãos, né? Vira do avesso, como se diz, porque teme a retaliação. Nós não devemos ser assim. Provérbios capítulo 8, com nada, com ninguém, com nenhum irmão. Provérbios capítulo 8, veja comigo, irmãos, o versículo 13.
por favor. Provérbios, capítulo 8 e o versículo 13. O temor a Deus é um solo fértil para nascer a piedade prática. Versículo 13. O temor do Senhor é o que, irmãos? Odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o que, irmãos? A soberba, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Então, novamente, nós não somos como tais quais ermitões. Tem pessoas soberbas, arrogantes, cujo caminho é mau ao nosso redor, colegas de trabalho, pessoas que convivem conosco, têm a boca perversa, mas nós não nos identificamos com aquilo. E o que significa aqui andarmos no temor ao Senhor, de tal forma que você se torna um compartilhamento da atitude de Deus em relação ao mal. Você reflete isso. Você não concorda com as coisas erradas. Você não concorda com aquele que rouba, que furta, que faz o mal. E às vezes você precisa agir, né? Às vezes você precisa ter firmeza. A pessoa quer aproveitar esse mês nós falamos com as crianças, né, onde eu dou aula, sobre gentileza e solidariedade. Tem que ser gentil, tem que ser solidário. Mas há uma coisa muito importante. Uma das coisas que nós procuramos ensinar ali às crianças. Parece muito simples, né? Mas adulto não pede informação de criança. Você sabe disso? Você sabe que adulto não pede informação de criança? Se uma criança estiver andando na rua e parar um carro e dizer assim, menino, menina, vem aqui, eu quero pedir uma informação. O que a criança deve fazer? Sair correndo, irmãos. Não deve atentar. Ele vai tentar fazer de tudo, dar dinheiro, chocolate, apresentar um cachorrinho. Esse mês agora, no começo do mês, a menina vinha voltando da aula e o rapaz vinha tentando conversar com ela, ela não deu atenção, até que ele estendeu assim, uma nota de R$ 100, ela entrou no carro, nunca mais ela foi vista. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser gentis, solidários, educados, mas não concordantes com o mal. Não entregues, né? Às vezes você vai ter que ter uma postura mais firme. Não, não é. As coisas não são assim na nossa vida cristã. Provérbios capítulo 16 e o versículo 6. Nós precisamos ensinar isso às crianças, né? Provérbios 16, versículo 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do que, irmãos? É o fundamento do meu comportamento. A santificação, ela prossegue na mesma intensidade, irmãos, que eu levo a sério o temor a Deus. Nós não cansamos de temer a Deus. Vamos para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, o fundamento da minha conduta. Existe uma passagem, a gente não vai lá, mas é lá em Neemias, eu quero só mencionar. Quando você vai lá em 2 Coríntios 7, Neemias, ele se tornou governador ali, né? E é interessante porque quando alguns vêm questioná-lo, ele ele apresenta a sua conduta. E ele diz, né, olha, eu não me aproveitei de vocês. Ele conversa com Deus, ele ora, Neemias é um homem de oração. E ele afirma, o olhar de Deus estava sobre mim. E um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje, irmãos, é que as pessoas não temem a Deus. Elas roubam, elas furtam, elas enganam, elas se aproveitam do outro porque elas não temem a Deus. Neemias é um exemplo de alguém que temia Deus e agia bem na sociedade. 2 Coríntios capítulo 7, no
no versículo 1, ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. No que, irmãos? No temor a Deus. Então, no momento em que você, na sua vida cristã, deixa de ser guiado em todos os seus relacionamentos pelo pensamento de que a base de toda a nossa relação com os outros é o relacionamento com Deus, irmãos, quando a gente deixa de ter a ideia de que essa é a nossa responsabilidade, de que nós estamos debaixo do seu olhar, essa jornada ela é interrompida. Eu desisto, eu abro mão, eu não me importo, e isso, irmãos, é muito perigoso para um crente. O meu relacionamento com os meus filhos se baseia no temor a Deus. O meu relacionamento com a minha esposa se baseia no temor a Deus. Assim como eu preciso ensiná-los que esse relacionamento comigo se baseia nisso. Nosso relacionamento como crentes, como parte do mesmo corpo de Cristo, a igreja local, se baseia nesse fato. Quando nós saímos e encontramos outros irmãos que creem da mesma forma que nós, esse relacionamento nosso se baseia no temor a Deus. Se nós perdemos isso, irmãos, nós perdemos o principal. Quando nós ultrapassamos esse limite, a influência do temor a Deus, ela deixa de nos aperfeiçoar. E então nós entramos numa descida, é ladeira abaixo. Você pode esperar, irmãos, ladeira abaixo. E o pecado empurra cada vez mais para baixo. É desesperador. Colossenses capítulo 3, vamos ver aqui o versículo 22, mas só mencionar aqui, ó. No versículo 18, fala às esposas, no 19 aos maridos, no 20 aos filhos, no 21 aos pais, e no 22, vós servos obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a quem, irmãos? Temendo a Deus. Então você deve ter um coração grato e não dividido. Porque o que é um coração dividido? O coração dividido é aquele coração que quer agradar as pessoas. Não são as pessoas lá fora. As pessoas dentro do nosso círculo. Nós não queremos contrariar. Nós não queremos que a pessoa deixe de gostar da gente. A gente tem medo, às vezes, de falar uma verdade, de ser um pouco mais firme. Eu não estou falando de levantar a voz e gritar e fazer uma coisa absurda. Não é isso, irmãos. Mas é ser firme com paciência. A Bíblia diz, né? O conhecimento, ele não é animalesco, ele não é uma coisa que se perde toda a racionalidade. Ela é uma coisa que vem com paciência, mais firme. Então, se nós precisamos agradar as outras pessoas, e nós nos sentimos nessa obrigatoriedade, nós vamos esquecer de agradar a Deus. Nós precisamos servir as pessoas, mas buscando agradar a Deus. É isso que deve basear o nosso comportamento. Para encerrarmos, algumas implicações muito importantes desses exemplos. Primeiro, é muito comum hoje, né? A insensatez é falta de sabedoria, tentar buscar solução para problemas da conduta humana quando falta temor a Deus. Está trabalhando nas consequências. Quando se destrói a base, que é a moral, o cristianismo verdadeiro, quando as pessoas tentam resolver as situações, mas não estão nem aí para o que Deus pensa, um consenso, não, vamos resolver sem Deus. Nós vamos consertar as coisas e torná-las agradáveis e decentes, mas não precisa de Deus. Não dá certo.
Primeira coisa, irmãos, a maior necessidade é Deus. Romanos capítulo 1 fala disso. Quando o homem ele se afasta, quanto mais afastado de Deus, quanto mais afastado da verdade de Deus, pior o ser humano fica. Se torna animalesco. Eu quero ter uma vida boa, agradável, mas eu não quero saber de Deus. Sinto muito. Será uma vida de desastre. E uma sociedade, irmãos, a gente tem aí o conceito, né? Eu estava até conversando com a irmã, feminicídio. Irmãos, é apenas um discurso. E as pessoas não conseguem entender, né? É um discurso apenas ideológico. Porque a base do juízo é a motivação. Então se coloca, né? A motivação é que todos os homens são psicopatas contra as mulheres. Eles se acham superiores e vão matar as mulheres. Não é isso. Há crimes passionais, relacionamentos incorretos, falta de moral, uso de drogas. Então, as motivações não são o que se apresenta. É uma forma de tornar a sociedade separada. O que é separado é melhor de conquistar. E como os jovens acreditam nessas mentiras. É impressionante. Mas uma segunda consideração é que há algo impressionante na história, irmãos. Isso é apresentado na história. E nós precisamos entender isso. Se abandonar a Deus leva ao desastre, pense no contrário. Quando você se aproxima do temor a Deus, eu vou usar essa palavra, um avivamento. Se uma sociedade ela se aproxima de Deus, ela entende o temor a Deus e ela vai em direção a Deus, irmão, tudo se torna melhor. Na igreja é assim. Quando o temor a Deus cresce, as coisas começam a acontecer. Na família é assim. Você quer resolver os problemas? Pare de olhar para o humano e olhe para Deus. Se aproxime de Deus e as coisas vão melhorar. E nós vivemos hoje, né, os racismos invertidos, né? Antes era o branco contra o negro, hoje é o negro racista contra o branco. É tão tirano um quanto o outro. Está errado, porque ambos se afastaram do conceito de Deus. E nós precisamos confiar, ouvir com atenção. Nós precisamos considerar, avaliar a influência que temos uns contra os outros. Uns aos outros, né? Não contra, mas a favor dos outros. Principalmente se somos pais, né? Principalmente somos pais. Em Salmos 34, que nós lemos no começo, vamos lá, irmãos. Salmos 34 fala de uma verdade maravilhosa. Eu gosto muito desse versículo. Nós lemos no início. Essa palavra, ben, que é traduzido aqui por meninos, ele também significa filhos, ele também significa crianças. Então diz assim, vinde meninos, ou seja, vinde crianças, ouvi-me, vinde filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o quê? O que nós devemos ensinar uns aos outros? O temor do... Isso aqui é importante, irmãos. Ensinar, temer a Deus. Eu não bebo, eu não faço ingestão de bebida alcoólica porque eu temo a Deus. Eu não faço uso de substâncias alucinógenas porque eu temo a Deus. De nada adianta querer, irmãos, ensinar que é ruim, que faz mal, que é isso, que é aquilo. O ser humano não aceita. Ele acha que é sábio, que consegue. Não, os outros não conseguiram, eu vou conseguir. Não vai. A verdade é que nós precisamos olhar para o lado correto. Se Deus diz que o temor é o principal elemento do conhecimento lá em Provérbios 1:7, por que nós queremos tornar a ausência do temor a Deus como se fosse algo bom? E nós precisamos, irmãos, não somente reconhecer, mas aprendermos. Sabe por que a sociedade está afundando? Não pode ter doutorado, pós-doutorado, ganhar 10 mil, 15 mil reais. Está afundando, irmãos. Porque eles não fazem ideia de quem é o Deus da Bíblia.
Se nós negligenciarmos isso, se nós nos afastarmos do temor a Deus, está tudo perdido, irmãos. Porque o temor a Deus é o princípio do conhecimento. E nossa oração para nós, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o nosso país, que Deus nos abençoe em temê-lo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a andar no temor de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é maravilhosa e nos traz exemplos verdadeiros, eternos, reais. Senhor, nos perdoa se temos tentado resolver pelas consequências, problemas que temos enfrentado. Perdoa porque nós sabemos que o princípio do conhecimento, a base sólida para o nosso viver é te temer. Então que possamos não só aprendermos a andar no temor ao Senhor, mas também ensinarmos com a nossa atitude prática. Que o temor ao Senhor seja uma realidade em nossas famílias, nossas vidas pessoais, na igreja local. Muitas igrejas, ó Deus, têm fechado as portas. Muitos irmãos têm abandonado a fé. Muitas famílias têm, ó Deus, caído em desastre, simplesmente porque têm abandonado o principal, o temor ao Senhor. Cuida de nós, nos perdoando, nos guiando e convertendo verdadeiramente aqueles que carecem do teu perdão e do teu amor, em nome de Jesus.